E aí, pessoal, bora conversar sobre um assunto que, nossa, dá o que falar na internet, né? Vamos desvendar hoje os famosos 5 pontos do calvinismo. Calvinismo contra arminianismo. Por que tanta treta? Quem tá no meio evangélico online já viu, né? O negócio pega fogo. Só que muitas vezes a discussão vira uma gritaria com um argumento raso e acaba que ninguém entende nada. A ideia aqui é justamente botar a ordem na casa, tentar entender o que cada lado realmente defende. Ok, então para a gente conseguir entender o calvinismo de um jeito mais organizado, a gente pode focar em 5 pontos principais. Pensa neles como se fossem os pilares que sustentam toda essa construção teológica, sabe? E é exatamente essa estrutura que a gente vai seguir aqui hoje. Olha, e aqui já tem um ponto de partida que é crucial entender. É como diz a frase, tipo o Isaac Newton descobrindo a gravidade. Os calvinistas não se veem como inventores de uma doutrina nova. A ideia deles é que esses pontos já estavam todos lá, na Bíblia. O trabalho foi apenas organizar, sistematizar essas verdades. É uma descoberta, não uma invenção. Beleza, vamos começar então. O ponto de partida de tudo é a depravação total. Pensa nela como a base, o alicerce onde todo o resto desse prédio teológico vai ser construído. Mas atenção aqui, porque a palavra total pode confundir. Não quer dizer que todo mundo é o pior ser humano possível, tipo um vilão de filme. A ideia é outra. É que o pecado afetou todas as áreas da nossa natureza. Nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, tudo. E por causa disso, por conta própria, a gente se tornou incapaz de escolher a Deus. Simplesmente não conseguimos. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente é incapaz de escolher a Deus, então como é que alguém se salva? Se a gente não pode dar o primeiro passo, quem é que dá? De onde vem a salvação? Pois é. E a resposta calvinista para esse problemão está aqui, no segundo ponto, a eleição incondicional. Para eles, a iniciativa é 100% de Deus, totalmente dele. A palavra-chave aqui, gente, é incondicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a escolha de Deus não depende de nada que a gente tenha feito ou vá fazer. Não é porque ele olhou para o futuro e viu que alguém ia ter fé ou fazer boas obras. Não. A escolha é baseada unicamente na vontade soberana dele. Ponto. E uma das passagens da Bíblia que é muito usada para ilustrar essa ideia é essa de Jesus, onde ele diz: "Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós." A ênfase está toda na iniciativa divina, percebe? Bom, se a gente seguir a linha de raciocínio dos 2 primeiros pontos, a gente chega no terceiro. E esse aqui, olha, talvez seja o que causa mais polêmica. É a chamada expiação limitada. Algumas pessoas preferem chamar de expiação particular ou redenção efetiva, para tentar suavizar um pouco. Agora, preste atenção nessa distinção que ela é fundamental para entender o ponto. A ideia não é que o sacrifício de Cristo tem um valor limitado. Pelo contrário, o valor é infinito, mais que suficiente para salvar a humanidade inteira. A questão é o propósito. Para quem esse sacrifício foi efetivamente aplicado? Segundo essa visão, foi aplicado especificamente para salvar aqueles que Deus escolheu, os eleitos. Ok, vamos juntando as peças. Se Deus escolheu algumas pessoas sem nenhuma condição e Cristo morreu especificamente por elas, qual é o próximo passo lógico? É como essa salvação chega até elas. E é aí que entra a graça irresistível. Pensa comigo. Se Deus escolheu alguém para salvação, essa pessoa pode simplesmente dizer não, obrigado, e frustrar o plano de Deus? A resposta calvinista é não. E para eles, isso não é uma coisa violenta, mas sim uma fonte de esperança. Significa que a vontade de Deus de salvar é mais forte do que a nossa teimosia em pecar. No fim das contas, o chamado dele é eficaz. Ele se cumpre. E chegamos ao último elo dessa corrente, o ponto final do nosso sistema, a perseverança dos santos. Esse é outro ponto bem famoso, mas que muita gente entende errado. A gente conhece bem aquela frase, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. É basicamente isso. Mas para entender o que isso realmente significa dentro da teologia calvinista, a gente precisa ir um pouquinho além do jargão. E essa tabela aqui ajuda a gente a entender a diferença. A ideia não é uma licença para pecar, tipo, agora estou salvo, posso fazer o que eu quiser. De jeito nenhum. A visão calvinista é que o próprio Deus garante que o verdadeiro crente vai continuar na fé. Ele vai ser sustentado, vai perseverar numa vida que muda, que busca a santidade até o fim. A perseverança é a prova da salvação, não uma desculpa para não perseverar.
Beleza, agora que a gente passou por todos os 5 pontos, vamos dar um passo para trás e olhar a figura toda. É importante ver que não são 5 ideias soltas aleatórias. Elas formam um sistema, uma coisa amarradinha, uma corrente lógica. Olha só como uma coisa leva a outra. Se a gente parte do passo 1, que somos totalmente depravados e não podemos nos salvar, então o passo 2 se torna necessário. Deus precisa fazer uma eleição incondicional. E se ele elegeu um grupo específico, faz sentido que a expiação de Cristo tenha sido para esse grupo. E para garantir que eles sejam salvos, a graça precisa ser irresistível. E por fim, se Deus fez tudo isso, ele vai garantir que eles vão perseverar até o fim. Tá vendo a lógica? Então, depois de ouvir essa explicação dos 5 pontos, o que será que mais chama atenção nessa forma de ver as coisas? É uma pergunta que fica para a gente refletir, né? Não é para a gente tomar um partido aqui, mas para entender a estrutura de pensamento. E aí, o que se destaca nesse sistema todo? Deixa a gente saber o que pensa aí nos comentários, mas sempre com respeito, beleza?